Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Hoje eu vou tentar um formato diferente, eu não vou botar uma gameplay de algum jogo, eu vou deixar o vídeo mesmo, tanto no Spotify quanto no YouTube, com o meu rosto e o texto de apoio desse episódio, tá? Antes da gente começar o episódio, que você já viu na thumb o tema, curte, comenta, compartilha, vai lá no link da descrição que eu deixei um artigo complementar ao episódio de hoje para você. Tá legal? Eu tenho que falar uma coisa bem rápida. Eu tô lendo o livro do Olavo, né, do Aristóteles em Nova Perspectiva, e eu vi uma discussão bem interessante que eu poderia trazer aqui para o podcast. Já não falo de filosofia há muito tempo aqui, né? Então achei que seria legal. Para trazer essa discussão, eu peguei o primeiro capítulo do livro, que está disponível no site do Olavo, então não estou divulgando nada que seja ilegal. E eu peguei o começo do artigo, mais ou menos a primeira metade, para fazer uma leitura comentada, que é sobre a visão errada que a gente tem de Aristóteles, segundo o Olavo, e também sobre alguns erros que isso gerou na nossa sociedade como um todo, tá bom? Então, basicamente, o episódio de hoje é uma leitura comentada de um trecho do livro do Olavo. A gente vai poder entender um pouco mais de onde surgiram certas coisas que a gente vê hoje em dia. E vamos para o episódio, tá bom? O livro completo, ele tem uma capinha azul, eu estou mostrando aqui para vocês agora, Aristóteles em Nova Perspectiva, capinha azul do Olavo de Carvalho. É um livro curto, acho que não tem nem 200 páginas, vou conferir aqui. Tem suas 150 páginas, é bem curtinho, mas realmente os livros do Olavo, eles são curtos, mas eles são densos, assim, né? Você tem que, às vezes, parar ali. Pelo menos aquele O Saber e o Enigma, ele foi um pouco complicado no começo. Esse está um pouco mais fácil, mas ainda assim é um livro denso, né? Então vamos para a leitura. Há nas obras de Aristóteles uma ideia medular que escapou à percepção de quase todos os seus leitores e comentaristas, da antiguidade até hoje. Mesmo aqueles que a perceberam, e foram apenas dois que eu saiba ao longo de milênios, limitaram-se a anotá-la de passagem, sem lhe atribuir explicitamente uma importância decisiva para a compreensão da filosofia de Aristóteles. No entanto, ela é a chave mesma dessa compreensão, se por compreensão se entende o ato de captar a unidade do pensamento de um homem desde suas próprias intenções e valores, em vez de julgá-lo de fora, ato que implica respeitar cuidadosamente o inexpresso e o subentendido, em vez de sufocá-lo na idolatria do texto coisificado, túmulo do pensamento. Então aqui ele já traz um problema, né, pessoal, que a gente vê, ele fala da escola analítica, né, que basicamente consiste em análise de textos. Tem gente que fala que, eu acho que isso vem do Foucault, não tenho certeza, mas tem muita gente que fala, o texto, ele tem um significado em si mesmo, você não deve levar em conta, de repente, um contexto histórico, a vida do autor, nem nada. O texto, ele é um fim em si mesmo. Sendo que, na verdade, o texto ele possui toda uma contextualização histórica do estilo de vida do autor, do que se passava, né, na vida dele, no momento, que a gente deve sim considerar, né? Inclusive tem uma coleção, acho que é do Giovanni Reale, sobre Platão, e o que ele faz justamente é pegar os pensamentos implícitos em Platão, ou seja, o que ele não falou, mas o que ele deveria saber para falar aquelas coisas, né? E o Olavo está planejando, com esse estudo do Aristóteles, né, de uma nova perspectiva, trazer, né, à tona o verdadeiro pensamento de Aristóteles, que foi sedimentado, né, escondido em algum lugar, e que hoje em dia se usa uma parte cortada desse pensamento, né, que não leva em conta toda a sua concepção filosófica, né? Então, ele quer resgatar de alguma forma o que realmente Aristóteles falou e não o que as pessoas entenderam ao longo dos séculos. Continuando, a essa ideia denomino teoria dos 4 discursos. Pode ser resumida em uma frase. O discurso humano é uma potência única, que se atualiza de 4 maneiras diversas: a poética, a retórica, a dialética
e a analítica lógica. Ou seja, ele quer integrar, né, a visão dele, né, do Olavo é que há uma integração entre essas 4 disciplinas e elas são uma mesma coisa, por assim dizer, em diferentes níveis. Enquanto que a divisão atual de poética, retórica, dialética e analítica, né, que seria a lógica, é uma divisão em classes diferentes. Parece que as disciplinas não se comunicam. E a intenção dele é mostrar como há uma hierarquia entre essas 4 disciplinas e como elas se comunicam efetivamente. Seguindo. Dita assim, a ideia não parece muito notável. Mas se nos ocorre que os nomes dessas 4 modalidades de discurso são também nomes de 4 ciências, vemos que, segundo essa perspectiva, a poética, a retórica, a dialética e a lógica, estudando modalidades de uma potência única, constituem também variantes de uma ciência única, ou seja, aquilo que eu falei. Ao invés de serem ciências diversas, na verdade elas estão interconectadas de alguma forma e são variações de um mesmo tema, né? De uma única ciência, de um único conjunto de saber. A diversificação mesma em 4 ciências subordinadas tende a sentar-se na razão da unidade do objeto que enfocam, sob pena de falharem a regra aristotélica das divisões, né? Ou seja, tem aquelas regras de divisões, né, do Aristóteles de espécie, gênero, né? Não sei se vocês já chegaram a ver isso, o livro Trivium ele fala muito bem sobre isso, que existem classificações, mas as classificações elas têm uma relação hierárquica entre elas. Não são coisas totalmente separadas. Então, somente pelo fato de serem uma hierarquia de ciências já dão a ela uma característica de união, digamos assim, né? De uma estar contida na outra. E isso significa que os princípios de cada uma delas pressupõem a existência de princípios comuns que as subordinem. Isso que eu falei, né? Isso é, que se apliquem por igual a campos tão diferentes entre si, como a demonstração científica e a construção do enredo trágico nas peças teatrais. Então a ideia que acabo de atribuir a Aristóteles já começa a nos parecer estranha, surpreendente e extravagante. E as duas perguntas que ela nos sugere de imediato são: terá Aristóteles realmente pensado assim? E se pensou com razão? A questão biparte-se, portanto, numa investigação histórico-filológica e numa crítica filosófica. Não poderei, nas dimensões da presente comunicação, realizar a contento nenhuma nem outra. Em compensação, posso indagar as razões da estranheza. Então ele mesmo fala, na introdução desse livro, que a intenção dele era publicar essa teoria de imediato e não fazer uma análise muito profunda, porque ele queria simplesmente jogar essa ideia para debate, para as pessoas também reconhecerem como uma ideia dele, né? E não aprofundar nesse primeiro momento, né? Agora, como ele faleceu, acredito que se sair algum outro livro sobre Aristóteles, só se forem compilações de falas dele no curso lá de filosofia. Mas ele lança as bases desse pensamento, né, da hierarquia entre as ciências e da conexão dessas 4 ciências. E ele, ao longo do resto do texto, ele busca explicar por que a gente acha estranha essa divisão, né? Então vamos lá. O espanto que a ideia dos 4 discursos provoca a um primeiro contato advém de um costume arraigado na nossa cultura, de encarar a linguagem poética e a linguagem lógica ou científica como universos separados e distantes, regidos por conjuntos de leis incomensuráveis entre si. Desde que um decreto de Luís XIV separou em edifícios diversos as letras e as ciências, o fosso entre a imaginação poética e a razão matemática não cessou de alargar-se, até se consagrar como uma espécie de lei constitutiva do espírito humano, evoluindo como paralelas que ora atraem, ora se repelem, mas jamais se tocam. As duas culturas, como as chamou C.P. Snow, consolidaram-se em universos estanques, cada qual incompreensível ao outro. Gaston Bachelard, um poeta dublê de matemático, imaginou poder escrever esses dois conjuntos de leis como conteúdos de esferas radicalmente separadas, cada qual igualmente válido dentro de seus limites, e em seus próprios termos, entre os quais o homem transita como do sono para a vigília, desligando-se de um para entrar na outra e vice-versa. A linguagem dos sonhos não contesta das equações, nem esta penetra no mundo daquela. Então, hoje em dia, a poética e a lógica, no caso, elas parecem ser coisas totalmente diferentes, porque a gente tem aquela
aquela divisão que eu já falei aqui em vários episódios de humanas e exatas. E aí o pessoal fica, eu sou de humanas, eu sou de exatas, eu não entendo contas. Eu não entendo literatura. E eu tenho uma facilidade com essas duas áreas, digamos assim, e eu consigo ver que existe muita relação entre as duas. E acaba sendo um mito esse negócio de que são coisas totalmente separadas, né? Então, por exemplo, às vezes eu consigo fazer uma análise estatística e eu sei que isso vai me ajudar a compreender um argumento filosófico, a conseguir compreender a estrutura de uma linguagem nova que eu esteja aprendendo. As coisas estão relacionadas, né? O saber ele não é fragmentado como as pessoas fazem parecer, né? E aí ele fala que existia diferença, né, das matérias das universidades, enfim. Não sabia nem que tinha essa origem, mas é interessante notar, né? Tão funda foi a separação que alguns desejaram encontrar para ela um fundamento anatômico na teoria dos dois hemisférios cerebrais, um criativo e poético, outro racional e ordenador, e acreditavam ver uma correspondência entre essas divisões e a dupla yin e yang da cosmologia chinesa. Mais ainda, julgaram descobrir no predomínio exclusivo de um desses hemisférios a causa dos males do homem ocidental. Uma visão um tanto mistificada do ideografismo chinês, divulgada nos meios pedantes por Ezra Pound, deu a essa teoria um respaldo literário mais do que suficiente para compensar sua carência de fundamentos científicos. A ideologia da nova era consagrou-se, enfim, como um dos pilares da sabedoria. Então essa questão da nova era, né, que foi esse resgate do Oriente com umas coisas meio místicas, meio esotéricas, com uma certa distorção, veio justamente dessa fragmentação que a gente tem entre o racional e o passional, entre o literário e o científico, que é na verdade uma divisão artificial que veio dessa compreensão errada de Aristóteles. E basicamente uma coisa que a gente deveria fazer seria resgatar esse pensamento unitivo, né, dos dois como partes integrantes de uma coisa só. E tentaram fazer isso com a nova era, usando uma suposta filosofia oriental, mas trouxe todas essas consequências negativas, né, enfim, cultura de uma certa libertinagem, né, da cultura hippie, todas essas coisas. Nesse quadro, o velho Aristóteles posava junto com o nefando Descartes, como um protótipo mesmo do bedel racionalista que, de régua em punho, mantinha sob severa repressão o nosso chinês interior. O ouvinte imbuído de tais crenças não pode mesmo receber senão com indignado espanto a ideia que atribui a Aristóteles. Ela apresenta como um apóstolo da unidade aquele a quem todos costumavam encarar como um guardião da esquizofrenia. Ela contesta uma imagem estereotipada que o tempo e a cultura do almanaque consagraram como uma verdade adquirida. Ela remexe velhas feridas cicatrizadas por uma longa sedimentação de preconceitos. A resistência é, pois, um fato consumado. Resta enfrentá-la provando primeiro que a ideia é efetivamente de Aristóteles, segundo que é uma excelente ideia, digna de ser retomada com humildade por uma civilização que se apressou em aposentar os ensinamentos de seu velho mestre antes de os haver examinado bem. Não poderia aqui, senão, indicar por alto as direções onde devem ser buscadas essas duas demonstrações. E aí o Olavo, né, ele fala que realmente a gente tem a visão do Aristóteles como um cara super racional, materialista, científico, digamos assim, né, para usar um termo atual. Só que, na verdade, ele propunha uma espécie de integração entre tudo, que não é o caso do que as pessoas acham ser, né? Então a gente tem que resgatar esse pensamento porque ele faz muito sentido. Aí ele continua. Aristóteles escreveu uma poética, uma retórica, um livro de dialética, os tópicos, e 2 tratados de lógica, analíticas 1 e 2, além de 2 obras introdutórias sobre a linguagem e o pensamento em geral, categorias da interpretação. Todas essas obras andaram praticamente desaparecidas, como as demais de Aristóteles, até o século I a.C., quando um certo Andrônico de Rhodes promoveu uma edição em conjunto, na qual se baseiam até hoje os nossos conhecimentos de Aristóteles. Ou seja, por muito tempo, só se tinha os escritos mais, digamos assim, racionais de Aristóteles, né? Como todo editor póstumo, Andrônico teve de colocar alguma ordem nos manuscritos. Decidiu tomar como fundamento essa ordem
dessa ordem o critério de divisão das ciências em introdutórias, ou lógicas, teoréticas, práticas e técnicas, ou poéticas, como dizem alguns. Essa divisão não tinha o mérito de ser... Essa divisão tinha o mérito de ser do próprio Aristóteles, mas como observou com argúcia Octave Hamelin, não há nenhum motivo para supor que a divisão das obras de um filósofo em volumes deva corresponder taco a taco à sua concepção das divisões do saber. Andrônico deu essa correspondência por pressuposta e agrupou os manuscritos, portanto, nas 4 divisões, mas faltando umas obras que pudessem entrar sob o rótulo técnicas, teve de meter lá a retórica e a poética, desligando-as das demais obras sobre a teoria do discurso, que foram compor a unidade aparentemente fechada do organon, conjunto de obras lógicas ou introdutórias. Ou seja, a poética e a retórica, que possuíam, digamos assim, uma outra classificação, foram lá jogadas nessa parte ali do organon, né, que é uma parte mais, digamos assim, lógica, né? Então, essa divisão errada acabou gerando essa visão Aristóteles como um racionalista, digamos assim, né? Somada a outras circunstâncias, essa casualidade editorial foi pródiga em consequências, que se multiplicaram até hoje. Em primeiro lugar, a retórica, nome de uma ciência abominada pelos filósofos, que nela viu o emblema mesmo dos seus principais adversários, os sofistas, não suscitou, desde sua primeira edição, por Andrônico, o menor interesse filosófico. Foi lida apenas nas escolas de retórica, as quais, para piorar as coisas, entravam então numa decadência acelerada, pelo fato de que a extinção da democracia, suprimindo a necessidade de oradores, tirava a razão de ser da arte retórica, encerrando-a na redoma de um formalismo narcisista. Logo em seguida, a poética, por sua vez, sumiu de circulação, para só reaparecer no século XV. Esses dois acontecimentos... XVI, desculpe, tinha um izinho ali. Esses dois acontecimentos parecem fortuitos e desimportantes, mas somados dão como resultado nada menos que o seguinte: todo o aristotelismo ocidental, que de início lentamente, mas crescendo em velocidade a partir do século XI, foi se formando no período que vai desde a véspera da era cristã até o Renascimento, ignorou por completo a retórica e a poética. Como nossa imagem de Aristóteles ainda é uma herança desse período, já que a redescoberta da poética no Renascimento não despertou o interesse senão dos poetas e filólogos, sem tocar o público filosófico, até hoje o que chamamos de Aristóteles, para louvá-lo ou para maldizê-lo, não é o homem de carne e osso, mas um esquema simplificado, montado durante os séculos que ignoravam as duas das obras deles. Em especial, nossa visão da teoria aristotélica do pensamento discursivo é baseada exclusivamente na analítica e na tópica, isto é, na lógica e na dialética, amputadas da base que Aristóteles tinha construído para elas na poética e na retórica. Então, tanto a obra da retórica quanto da poética foram ignoradas ao longo de toda a Idade Clássica, Idade Média e até hoje são ignoradas. E isso gera um pensamento distorcido de Aristóteles como racionalista, como eu já falei, e o Olavo pretende realmente trazer de volta essa concepção que foi deixada de lado. Mas a mutilação não parou aí. Do edifício da teoria do discurso haviam sobrado só os 2 andares superiores, a dialética e a lógica, boiando sem alicerces no ar como o quarto do poeta na última canção do Beco, de Manuel Bandeira. Não demorou a que o terceiro andar fosse também suprimido, a dialética, considerada ciência menor, já que lidava somente com a demonstração provável, foi preterida em benefício da lógica analítica, consagrada desde a Idade Média como a chave mestra do pensamento de Aristóteles. A imagem de um Aristóteles constituído de lógica formal, mais sensualismo cognitivo, mais teologia do primeiro motor imóvel, consolidou-se como verdade histórica jamais contestada. Então é realmente mais uma amputação de Aristóteles, que teve a sua obra da dialética tida como pouco importante. Mesmo o prodigioso avanço dos estudos biográficos e filológicos, inaugurado por Werner Jäger, não mudou isso. Jäger apenas derrubou o estereótipo de um Aristóteles fixo e nascido pronto para substituir-lhe a imagem vivente de um pensador que evolui no tempo em direção à maturidade das suas ideias. Mas o produto final da evolução não era, sob o aspecto aqui abordado, muito diferente do sistema consagrado pela Idade Média. Sobretudo a dialética seria nele um resíduo platônico, absorvido e superado na lógica analítica, ou seja, mais uma concepção que
diminui as outras ciências em Aristóteles, focando só na lógica, né? Mas essa visão é contestada por alguns fatos. O primeiro, ressaltado por Eric Weil, é que o investidor da lógica analítica jamais se utiliza dela em seus tratados, preferindo sempre argumentar dialeticamente. Em segundo lugar, o próprio Aristóteles insiste em que a lógica não traz conhecimento, mas serve apenas para facilitar a verificação do conhecimento já adquirido, confrontando-os com os princípios que o fundamentaram, para ver se não os contradizem. Quando não possuímos os princípios, a única maneira de buscá-los é a investigação dialética, que, pelo confronto de hipóteses contraditórias, leva a uma espécie de iluminação intuitiva que põe em evidência esses princípios. A dialética em Aristóteles é, portanto, segundo Weil, uma lógica inversiones, uma lógica de descoberta, o verdadeiro método científico, do qual a lógica formal é apenas um complemento e um meio de verificação. Ou seja, a gente tem como a criação do método científico em Bacon e Galileu, só que, na verdade, essa própria dialética de Aristóteles já é, de alguma forma, o método científico como a gente pratica, né? De confrontar hipóteses contraditórias. Então, é interessante notar, o Olavo já tinha falado isso em alguma aula do COF, que, na verdade, o verdadeiro criador do método científico foi o Aristóteles, porque ele já tinha essa concepção que hoje em dia é distorcida. Mas a oportuna intervenção de Weil se desfez a lenda de uma total hegemonia da lógica analítica no sistema de Aristóteles, deixou de lado a questão da retórica. O mundo acadêmico do século XX ainda subscreve a opinião de Sir David Ross, que por sua vez segue Andrônico. A retórica tem um propósito puramente prático, não constitui um trabalho teórico, e sim um manual para o orador. Mas a poética, por seu lado, Ross atribui um valor teórico efetivo, sem reparar que, se Andrônico errou nesse caso, pode também ter se enganado quanto à retórica. Afinal, desde o momento em que foi redescoberta, a poética também foi encarada sobretudo como um manual prático. Interessou antes aos literatos do que aos filósofos. De outro lado, o próprio livro dos tópicos poderia ser visto como um manual técnico, ou pelo menos prático, pois na academia a dialética funcionava exatamente como tal. Era o conjunto das normas práticas do debate acadêmico. Enfim, a classificação de Andrônico, uma vez seguida ao pé da letra, resulta em infindáveis confusões, as quais se podem resolver todas de uma vez mediante a admissão da seguinte hipótese, por mais perturbadora que seja. Como ciências do discurso, a poética e a retórica fazem parte do organo, conjunto das obras lógicas ou introdutórias, e não são, portanto, nem teoréticas, nem práticas, nem técnicas. Este é o núcleo da interpretação que defendo. Ela implica, porém, uma profunda revisão das ideias tradicionais e correntes sobre a ciência aristotélica do discurso. Essa revisão, por sua vez, arrisca ter consequências de grande porte para a nossa visão da linguagem e da cultura em geral. Reclassificar as obras de um grande filósofo pode parecer um inocente empreendimento de eruditos. Porém, é como mudar de lugar os pilares de um edifício. Pode exigir a demolição de muitas construções em torno. E aí ele continua o capítulo, né? Falando das visões e tudo mais, mas basicamente o que ele quer dizer é que as obras de Aristóteles historicamente foram classificadas de forma errada, geraram uma visão errada de divisão das ciências e colocaram a visão de Aristóteles como um racionalista. E esse é um convite que eu vou fazer a você e que eu gostaria de fazer, eventualmente, que é começar a ler as obras de Aristóteles. Eu já li coisas sobre Aristóteles e eu gosto muito de estudar filosofia, né, esses assuntos, mas eu nunca li alguma obra diretamente dele. Então, eventualmente, eu vou começar a ler também, convido a vocês a tentarem. Existe uma coleção em inglês e espanhol das obras do Aristóteles completas. Em português eu não sei se tem, mas de qualquer forma vale a pena procurar. E é interessante notar que às vezes as coisas passam despercebidas por nós, né? Então esse racionalismo atribuído a Aristóteles talvez seja uma distorção mesmo. E se você quer saber mais, leia no Aristóteles em Nova Perspectiva, que certamente vai ser uma ótima leitura para você. E a gente se vê na semana que vem. Curte, comenta, compartilha. Manda lá para o seu amigo que gosta de Aristóteles e de filosofia em geral, do Olavo. E a gente se vê na semana que vem. Valeu, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau.